Olá, dentro da nossa disciplina eu me esforcei aí para mostrar e para explorar alguns aspectos da questão da comunicação, né? E também do jargão, do certo jargão que nós temos na área de TI. Como também enfatizei aí exaustivamente, na área exclusivamente de TI, dado e informação têm interpretações distintas. Dado, então, não é a mesma coisa que informação nesse contexto. E isso costuma trazer uma série de questionamentos. Né? Por que o computador não tem informação quando à primeira vista parece que é o caso? Né? A ideia da informação, da maneira como a gente entende, a informação ela já tem uma característica de subjetividade. Né? Ela requer algum tipo de interpretação, algum tipo de perspectiva, né? Algum tipo de julgamento que varia muito conforme o indivíduo que está fazendo aquela interpretação. E para nós o dado não tem nada disso. Né? O dado é simbólico, o dado é objetivo, o dado em si é neutro. Ele é alguma coisa que está disponível para todos os seus observadores. E aí cada um tira daquele dado a interpretação que consegue tirar. Mas o senso comum, né, e até um pouco o marketing em torno da área de TI, né, do sucesso dos computadores inclusive, parece sugerir o contrário, que o computador, né, ele realmente armazena informação, armazena conhecimento, né, e coisas do tipo. Para nós é interessante perceber que o computador contém dado e a informação ela está por conta de quem tem acesso ao dado. É um ser pensante, é um ser que tem subjetividade. O propósito deste vídeo aqui, então, é tentar pacificar um pouco essa questão, né? Mostrando que o computador apenas consegue fazer operações sobre dados e entra dado, sai dado. É essa que é a ideia nossa aqui. Tá certo? Então eu vou usar um dispositivo que é muito conhecido como ilustração. Eu vou tentar assim bem calmamente, né, mostrar, apresentar um caso. No final eu volto, né, aqui para mostrar minha cara para você e fazer um comentário final, fazer um fechamento do assunto, ok? Então vamos lá. Eu vou então apresentar para vocês aqui um dispositivo abstrato, mas bem simples. Então vou dar uma ideia para você, né, sobre a estrutura dele e depois nós vamos fazer algumas simulações. Então imagine que eu tenho uma máquina, você não precisa imaginar que ela existe fisicamente, e essa máquina, ela durante o funcionamento, ela pode assumir dois estados, duas configurações. Nós vamos chamar o primeiro estado de Q0, o nome aí tá genérico, e o segundo estado Q1. Então, dois estados, estado Q0, estado Q1. E ela começa sempre no estado Q0. A gente vai falar que esse estado Q0 é um estado inicial. É isso que quer dizer esse triângulo aqui, ó, essa marquinha aqui está falando, ó, que esse estado aqui é o estado inicial da máquina naquele processamento. Ela começa a partir desse estado. E quando ela atinge esse estado aqui, o Q1, que está marcadinho diferente, ela para o funcionamento. Então Q1 é aquilo que a gente chama de um estado final. Então ela começa neste estado, o estado inicial dela, e quando no seu processamento ela mudar para este estado aqui,
que é o estado final, haverá o encerramento do processamento. A máquina tem também uma fita. E imagine que essa fita, para todos os efeitos, é uma fita infinita. Você pode supor, por simplicidade, que ela tem um começo, mas para cá ela se estende indefinidamente. Aqui tem algumas células, né, e essas células continuam. Por quê? Parei aqui, assuma que tem continuidade. E numa célula eu posso gravar, eu posso ter um símbolo ali. Um símbolo só. Posso não ter símbolo algum, que nem está acontecendo aqui, ó. A gente fala que essas células estão em branco, mas eu posso ter alguma coisa gravada ali. Esse símbolo é previamente definido, o que pode estar encontrado ali. Então eu tenho uma fita atrelada à máquina, ao dispositivo. E esse dispositivo tem um cabeçote. Esse cabeçote está sempre posicionado em uma célula da fita. No caso aqui, está posicionado nesta célula aqui. Mas ele pode se deslocar para a direita, uma célula por vez. E, dependendo, ele pode se deslocar para a esquerda também. Tá? No nosso caso, como nós estamos subindo com uma célula inicial, assuma que para cá ele não volta. E esse cabeçote consegue ler o que está escrito naquela posição. Então aqui ele está lendo que tem um A, aqui ele está lendo que tem um B, né? Aqui ele está lendo que tem um branco. E ele pode também gravar a célula. Então ele poderia, por exemplo, gravar uma coisa em cima desse A aqui. Ele poderia gravar uma coisa em cima desse B. Ele poderia gravar alguma coisa em cima desse branco aqui. Então é um cabeçote de leitura e gravação e que consegue se deslocar uma célula para a direita ou para a esquerda, né? Considerando sempre a restrição aqui, por simplicidade, que para a esquerda da primeira célula não pode ir. Bom, então, e o que está previsto aqui? Está previsto um certo comportamento. Esse comportamento ele está descrito aqui. Se você estiver no estado Q0 e ler um B na fita, grave um B de volta. Então, quer dizer, o conteúdo daquela célula vai ficar inalterado e ande para a direita, right. Se você estiver com o cabeçote sobre uma célula que contém um A maiúsculo, grave um A em cima, ou seja, deixe o A lá e ande para a direita na fita. Em qualquer um dos dois casos, continue no estado Q0. Então esse R aqui é o sentido de deslocamento do cabeçote na fita para a direita, uma célula para a direita, e esta flechinha aqui me diz que após isto ou isto ter acontecido, eu devo continuar no estado em que eu estava. No caso aqui, o estado Q0. Se eu estiver no estado Q0 e ler um branco, isso aqui vai ser a nossa convenção para um branco, ou seja, uma célula que não tem nada, grave um A e vá para a direita na fita. Então ele coloca um A aqui e vai para a casinha da direita. E nesse caso também mude de estado, saia do Q0 e vá para o Q1. Então isso quer dizer que vai haver um encerramento do processamento. Então você pode ver, ele vai ler isso aqui, está no Q0, leu A, grava A, vai para a direita, então ele vem para cá. Então esse cabeçote viria para cá. Continua no Q0. E o que eu encontrei aqui? Um B. Leu B, grava B, vai para a direita. E continua no Q0. Sucessivamente. Até que ele vai chegar. Então esse conteúdo vai ficar inalterado. Até que ele chega aqui. Ele processou esta célula.
o deslocamento para a direita. Olha lá. Lê um B, grava um B, vai para a direita. Então ele vem para cá. E aí, a hora que ele lê aqui, o que ele encontra? Ele encontra um branco. Ele está no Q0 ainda, porque ele não saiu do Q0. Ele encontra um branco. E o que ele vai fazer? Ele vai gravar um A aqui e andar para a direita e parar. Então, ó, vai ficar o conteúdo que eu tinha aqui seguido de um A. Nós podemos ver isso numa simulação, quer ver? Este aqui é o JFlap. O JFlap é um simulador para esse tipo de dispositivo que eu estou comentando aqui. Então eu tenho aqui exatamente naquela mesma anotação que eu mostrei no slide anterior, né? E eu vou agora fazer a simulação. Então vou escolher aqui passo a passo. Eu vou então digitar exatamente o mesmo conteúdo que eu tinha sugerido no meu exemplo no slide anterior. Então esse aqui seria o conteúdo da fita para a simulação que eu vou fazer. ABB, ABB. Vou clicar em OK. Fita. Aqui eu tenho o estado Q0 com uma cor diferente, porque é o estado em que a máquina se encontra no momento. Todos os outros estados que porventura ela venha a ter vão estar em amarelinho. E aqui eu tenho a fita com o conteúdo disponível naquela execução, que é justamente o que eu digitei. Você tem aqui a marquinha do cabeçote e fica colorido qual é a célula que está sendo lida, que está sendo processada naquele momento. Ok? Muito bem. Então, o que vai acontecer? Eu vou clicar em Step e você vai ver que ele vai deixar esse A aqui, na verdade ele leu, gravou, e você vai ver que vai mudar a célula corrente. Então vamos fazer isso. Olha lá, mudou aqui, né? Aquele A, então, continua lá, e eu continuo no estado Q0. Agora, vou fazer o processamento desta célula, e o B continua lá, leu o B, gravou o B, foi para a direita, continuei no estado Q0, e agora estou na terceira célula já. Então, ó, quarta célula, quinta célula. Esse estado, então, ele preserva o que eu tenho na fita, naquela célula que foi lida, que ele estava posicionado, e vai para a direita. Então, isso vai acontecendo. Estou na última célula com algum conteúdo útil, né, nesse momento, que é o B, e estou no Q0. Ele processou esta célula, e agora estou com o cabeçote sobre uma célula que tem um branco, e no estado Q0. Ele vai ler esse branco, vai gravar um A e vai deslocar o cabeçote para a direita, uma casa. E também vai mudar do Q0 para o Q1 e aí vai parar. Olha lá. Eu tenho então agora a máquina no estado Q1 e por esse motivo ela parou, né? O processamento foi encerrado. E na fita eu terminava inicialmente aqui, agora eu tenho mais este caractere. E a máquina está parada com o seu cabeçote sobre esta próxima célula aqui. Essa é a ideia do nosso processamento que a gente vê em cima desta máquina. Tá ok? A gente pode formalizar esse dispositivo que a gente acabou de ver funcionando de uma maneira relativamente simples também. Ó. Eu tenho aqui a máquina D, né, o dispositivo D, que é aquele lá que você viu funcionar, e ele tem um conjunto de estados, Q0 e Q1, o que pode ser encontrado na fita, que a gente fala que é o alfabeto da fita,
No caso, este símbolo e este símbolo. Aqui é a função de transição, que eu vou falar melhor, esse delta minúsculo aqui. Qual é o estado inicial? Qual o conjunto de estados finais? E qual é o símbolo que está sendo usado para indicar uma célula em branco? Dependendo da série de coisas que você assume, esta sextupla aqui pode ter mais ou menos elementos. A tabela de transição ela codifica a lógica. Se eu estou no estado Q0 e o símbolo encontrado é um A, vai para o Q0, ou seja, continua no mesmo estado nesse caso, grava um A e desloca o cabeçote de leitura para a direita. Se eu estiver no estado Q0, o cabeçote encontrar um símbolo B, vou para o estado Q0, gravo B e ando para a direita. Se eu estiver no estado Q0 e encontrar um branco, vou para o estado Q1, gravo um A e desloco o cabeçote uma célula para a direita. Pelo que a gente viu, então, dá para imaginar o comportamento da máquina. Supondo que na fita tenha só um caractere A, depois do processamento da nossa máquina vai ter um AA. Se o conteúdo da fita era só um B, após o processamento da máquina nós teremos um B seguido de um A. Se o conteúdo original da fita era AA, ao final teremos AAA. Se o conteúdo fosse BB, no final teremos BBA. Se fosse BA, 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 ao final do processamento a gente encontraria ali na fita BA, BA, BAA. Tudo bem? Agora uma perguntinha então. De uma maneira resumida, como podemos explicar qual o propósito da máquina que foi apresentada? A resposta, acho que talvez mais óbvia, seria: ela acrescenta um A ao final da fita. Ela preserva o conteúdo que tem na fita e acrescenta um A no final. Imagino que a maioria aí concorde com isso, né? Agora uma segunda pergunta. E se essa máquina for mantida em suas linhas gerais, mas a gente trocar o alfabeto? Ela está considerando encontrar na fita As e Bs, e vamos imaginar que em vez de As, onde teria um A, passa a ter zero, o sinal zero, um zero lá. E onde teria B, a gente passa a ter uns. Então só invertir a simbologia que pode ser encontrada na fita. Onde era A, zeros. Onde era B, uns. Então vamos ver. A primeira coisa na formalização é que o alfabeto da fita mudou. Então aqui ficou igual, aqui está igual, né? Mas isso aqui mudou. Não é mais A e B. Agora temos zeros e uns. E na tabela de transição, né? Mudou também, ó. Onde era A, ficou um zero. Onde era B, ficou um 1. Né? E eu tenho aqui, se eu ler um branco, né? Eu gravava um A, eu passo agora a gravar um zero sobre esse branco. Então, mantive a estrutura geral da máquina, exceto que onde era A na fita está sendo tratado como 0 e onde era B está sendo tratado como 1. Então, o diagrama lógico da máquina, né, está mudando de acordo, né? Está no estado Q0, lê um 0, grava um 0, vai para a direita. Está no estado Q0, lê um, grava um, vai para a direita. Está no estado Q0, lê um branco, grava um 0 e vai para a direita. O conteúdo esperado na fita seria, por exemplo, esse aqui, que é, na verdade, o conteúdo do exemplo inicial, só que onde era A virou 0 e onde era B virou 1. Tá certo? Então, eu nem vou simular, né? Acredito que já esteja bem claro.
O que nós teríamos antes era um 0, 0, 0. 1, 1, 0. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Observe que continua tendo um comportamento em algum nível semelhante. Só mudou os símbolos que eu tenho, né? Muito bem. Se a gente olhar esse conteúdo da fita de uma maneira um pouquinho diferente, você tinha um 0, passou a estar um 0, 0. 0 na base binária é a mesma coisa que 0 na base decimal. Então, supondo, com esse novo olhar agora, que o que eu tinha ali, aquele arranjo de zeros e uns, era um número na base binária, se tinha 0, continua 0. 1 na base binária é a mesma coisa que 1 na base decimal. Esse subscrito aqui, ó, 2 é base binária, este aqui é um 1 na base binária, e aqui 1 na base decimal. Passou a ter, ó, 1 seguido de 0, ou seja, 1, 0 na base binária é a mesma coisa que 2 na base decimal. 0, 0 na base binária é a mesma coisa que 0 na base decimal. Continua 0 na base binária, só que com o terceiro dígito aqui, que é a mesma coisa que 0 na base decimal. 1, 1 na base binária equivale a um 3 na base decimal. 1, 1, 0, que é o que será o novo conteúdo na fita após o processamento. 1, 1, 0 na base binária equivale a 6 na base decimal. 1, 0, 1, 0, 1, 0 na base binária corresponde ao número 42 na base decimal. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0 na base binária equivale a 84 na base decimal. Dito de outra forma, eu posso dizer, ó, se tinha um 0 na base decimal, passou a ter um 0 na base decimal. Se tinha um 1 na base decimal, passou a ter um 2 na base decimal. Se tinha um 0 na base decimal, passou a ter um 0 na base decimal. Um 3 virou um 6, um 42 virou um 84. Assumindo essas coisas que eu falei, essa é uma interpretação válida. Então agora, né, eu posso refazer uma pergunta. Né? Para que serve essa máquina? Espero então que agora que você viu, né, esse pequeno caso, né, a propósito, a tal máquina que você viu é uma coisa muito famosa na nossa área. O que você viu foi uma máquina de Turing, Alan Turing, né, aquele figurão da nossa área da computação, aquela pessoa que é basicamente um dos pais da computação, que teve inúmeras contribuições importantes para a nossa área, que foi motivo de filme, que teve uma vida trágica, apesar de gloriosa num certo aspecto, né? Então, ele propôs a máquina de Turing como um modelo de um computador. No momento que a gente não tinha ainda computadores dignos do nome, né? Ele propôs isso na década de 30, né? E o primeiro computador digital moderno ficou pronto em 1945, né? Anos depois. E o Turing não se deu por satisfeito, né? Ele não só propôs a abstração da máquina de Turing, como também a partir dela ele demonstrou que certas classes de problemas são solucionáveis por meio de um computador,
e certas classes de problemas não são solucionáveis, né? Existem problemas, então, que a gente chama de indecidíveis, né? Não há como resolver, por quê? Porque não é possível construir uma máquina de Turing capaz de solucioná-los, né? Capaz de atingir um estado final, tal, fazer a computação completa. Então tem aí um dispositivo muito interessante. Aí eu pergunto, o que faz essa máquina então nessa versão final que você viu, né? E muita gente vai falar, ela multiplica um número por 2. Ela pega um número natural e coloca na fita o dobro desse número, né? O que é uma coisa meio, né? Se você parar para pensar, ela coloca um 0 no final, não é isso? Da mesma forma que antes ela colocava um A no final. O que mudou de uma situação para outra? Não mudou nada, exceto o alfabeto. Mas o processamento da máquina é mecânico. Com base numa tabela que diz em que estado estou e o que símbolo, que dado eu li, ela me diz um novo estado, um novo símbolo, que pode ser igual ao anterior, e um deslocamento. Então, entra dado e sai dado, é isso que o computador faz. A história de a gente interpretar aquele resultado final como uma multiplicação por 2, ela depende de a gente assumir uma série de coisas, ela depende de muita interpretação. Então, mesmo nesse nível mais básico, a gente vai poder falar que o computador opera sobre dados apenas, ele processa dados. Entra dado, sai dado. Agora, o usuário, né, a pessoa que vai ter acesso a esse resultado produzido pelo computador, espera-se que ela faça uma interpretação adequada, que ela decodifique aqueles símbolos, que estão então num plano certamente sintático, e dê semântica para ele, dê significado. Então é nesse sentido, quando a gente fala que na área de computação dado é uma coisa, informação é outra, é a propósito desse tipo de distinção, é a propósito desse tipo de observação. Okay? É claro que com o avanço dos algoritmos, da engenharia de software, de interface de usuário, etc., a gente consegue colocar uma camada de software que ela consegue sugerir interpretações que são mais óbvias, que são mais diretas. E parece que a gente não está interpretando nada, mas na verdade estamos. Né? E quem sabe bem disso, né, é o programador. Por quê? Porque muitas vezes ele faz uma coisa esperando que o usuário haja de uma maneira e o usuário age de uma maneira completamente diferente da que ele imaginou. Por quê? Porque existe uma margem interpretativa, porque o programa ainda está oferecendo dados que precisam ser decodificados, ser interpretados à luz do raciocínio, do julgamento, né, da sensibilidade, da observação desse usuário final. E aí ele dá uma interpretação radicalmente diferente da que você estava imaginando. Do jogo, né? Então, eu espero que com isso fique mais claro o que a gente quer dizer quando, no contexto mais estrito da área de informática, da área de computação, o computador é um dispositivo de processamento de dados. Não há informação ou conhecimento lá ainda, né? Para ver, o computador teria que ter uma subjetividade também. E não é o caso, pelo menos por enquanto. Ok? Então, vou ficar por aqui, né? Eu espero que tenha sido claro para você esse tipo de apresentação, né? Mas enfim, por enquanto é isso.